Então, pessoal, vamos dar continuidade à aula e agora eu vou falar com vocês sobre as 6 chaves de oclusão de Andrews, tá? Então, ele coletou cerca de 150 modelos de gesso de bocas de pessoas que nunca tiveram tratamento, nunca fizeram um tratamento ortodôntico e que nenhum ortodontista consideraria necessário o uso de aparelhos. Ou seja, 150 modelos de gesso de boca em perfeito estado, né, e perfeita oclusão. E aí, através desses modelos de gesso, ele vai encontrar 6 características comuns em todos eles. E essas características depois foram chamadas das 6 chaves para uma oclusão ótima. E a gente vai ver as 6 chaves agora. As 6 chaves seriam a relação molar, a angulação da coroa, a inclinação da coroa, a ausência de rotações, contatos interproximais e a curva de Spee. Vamos falar uma por uma para vocês compreenderem. A relação molar, na verdade, a gente já viu. Então, a relação molar perfeita seria a cúspide mesovestibular, né, do primeiro molar superior, ocluir exatamente no sulco do primeiro molar inferior, que seria, então, aquela relação classe 1 dentária que a gente já viu nos outros slides. A angulação da coroa, ou seja, cada dente vai ter uma angulação específica, tá? Ou seja, o longo eixo, tá, do dente, ele é sempre distalizado em relação ao oclusal desse elemento. Ou seja, se a gente reparar na imagem, a gente vê que toda a ponta da raiz ela está sempre mais distalizada quando a gente compara com a sua oclusal. Tá? E cada dente aí vai ter a sua angulação da coroa. Em relação à inclinação da coroa, agora o torque, na verdade, de cada dente, ele vai ser negativo quando a porção cervical dessa coroa estiver paravestibular, quando a gente compara a porção incisal, e o torque ele é positivo quando a porção cervical da coroa está paralingual em relação à porção incisal também. Ou seja, por exemplo, se a gente pegar um incisivo central superior, a porção cervical da coroa dele está palatinizada, tá, em relação à sua incisal. Então ele vai ter um torque positivo. Tá? Se a gente já pegar os molares, ali, até os premolares, a gente vê que a porção cervical da coroa deles ela está lingualizada em relação à sua incisal. Tá? Isso explica por que, por exemplo, cada bracte, quando a gente vai fazer a colagem dos bractes na ortodontia, cada bracte tem exatamente um tipo de torque para cada dente. Tá? Esses torques que existem, nessas inclinações, na verdade, que existe em cada bracte, ela é específica para cada dente, justamente baseada nessas inclinações, tá? Nesses torques, porque cada dente precisa de um torque para a sua coroa ficar na perfeita inclinação, tá certo? As 6 chaves de oclusões também incluem a ausência de rotações. Então, a gente sabe, por exemplo, que um dente posterior, quando ele está rotacionado, quando ele está girado, ele vai ocupar mais espaço que ocuparia normalmente. Já um dente anterior, quando ele está girado, né, quando ele está rotacionado, ele vai ocupar menos espaço que ocuparia normalmente. Tá? Então, nas 6 chaves de oclusões, a gente quer que não tenha essas rotações para não ter problema de espaço. Obviamente, tem que ter todos os contatos interproximais, então esses contatos de preferência bem cerrados, bem juntos, e não pode ter ausência de espaço, desde, claro, não existe uma discrepância dentária, às vezes algum tipo de anomalia em relação a tamanho de dente, tá? Mas os contatos interproximais eles precisam existir em todos os elementos dentários. E tem também a curva de Spee. Então o ideal é que essa curva de Spee seja plana ou moderada. Essa curva de Spee é aquela curva que acontece a gente pegar, por exemplo, uma linha, né, e ir lá do molar até os dentes anteriores, a gente pode ter uma pequena curva, tá? Se a gente for oclusal por oclusal de cada dente. Então, as 6 chaves de oclusões, ela permite, o ideal seria essa curva de Spee basicamente plana ou moderada, de no máximo aí 1,5 milímetros.
tá certo? Então essas seriam as 6 chaves de oclusões que precisaria a gente ter para a gente poder realmente ter uma oclusão ideal ou não ter a necessidade de um tratamento ortodôntico. Pessoal, agradeço a atenção de vocês, disponibilizo aqui o meu e-mail e o meu WhatsApp. Por qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço.